Não vou começar. Ok. Seja bem-vindo a mais um episódio do projeto Mulheres Mundos, onde eu vou entrevistar mulheres e entender sobre suas dificuldades perante a sociedade. Meu nome é Jorge e eu tô aqui com a Fabrícia. Olá a todos, eu me chamo Fabrícia Kawase, tenho 21 anos e atualmente faço Ciências Contábeis pela UFRJ. Dentro do movimento escoteiro, estou atuando como coordenadora adjunta do Distrito Escoteiro da Ilha do Governador e faço parte do movimento escoteiro há mais de uma década e tenho bastante envolvimento em projetos sociais e voltados para essa questão da liderança juvenil. Fabrícia, você fez parte da SIC RJ, certo? Isso. Ah, explica o que que é a SIC para um público que não é escoteiro. A SIC-RJ é a Comissão Interclãs do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, é o porta-voz entre o ramo pioneiro e a coordenação regional do ramo pioneiro. Então, todo ano nós temos um caderno de propostas para o ramo pioneiro, seja com atividades como um mutirão pioneiro, uma vigília, um acampamento a nível regional para as pessoas dessa faixa etária, dos 18 até os 22 anos dentro do movimento escoteiro. E a Comissão Pioneira ela tem esse propósito de estar organizando esses eventos regionais para o ramo e também de incentivar e divulgar sobre projetos, sobre progressão, sobre outras iniciativas dentro do movimento para esses jovens. Para efeito de comparação para um público que é escoteiro, a SIC faz o mesmo papel que a CP faz em São Paulo, que a ERP faz em Minas Gerais, que a Coripio faz no Paraná. Eles têm basicamente as mesmas funções, só que cada um de um estado diferente. E você fez parte da SIC como presidente. O que que faz o presidente dentro da SIC? Que tipo de situação ele tem que lidar? Que tipo de tarefas ele tem? O presidente da comissão pioneira é um representante a nível institucional, ou seja, quando nós temos reuniões com a coordenação ou reuniões com o próprio ramo pioneiro, o presidente ele faz essa ponte e ele também tem essa imagem da instituição. Então, o presidente ele acaba traçando um direcionamento para cada círculo social que tem dentro da comissão. A gente tem diversos cargos, como, por exemplo, um coordenador de comunicações, equipe da tesouraria, temos também vice-presidência, temos equipe de comunicação. Então, assim, é bem diverso e o presidente ele dá esse norte, esse direcionamento para as outras equipes e tem um senso assim de uma esfera global, a nível pioneiro, como que as tarefas estão funcionando, como que o ramo pioneiro está sendo projetado naquele estado também. E fazer ponte com outros estados, que é muito importante. Ele é basicamente o líder, né? Organiza a Sim. equipe e tal. O... Pô, isso que você falou agora no final dele fazer a ponte com os outros estados me lembrou de uma percepção que eu tenho em relação à função de presidente dentro das coisas. Que, por exemplo, presidente de grupo escoteiro. Ao meu ver, a função do presidente é principalmente representar e organizar a equipe. Ele não Uhum. necessariamente tem que fazer funções, por exemplo, de, sei lá, avaliar se a atividade está dentro do método escoteiro. Para mim, isso é a função do diretor de métodos, não do presidente. Uhum. Então, para mim, a função de presidente é principalmente a de representar. De representante. Como foi que você chegou na SIC? Como é que foi o processo até o momento que você entrou lá dentro? Como foi o processo de eleição? O processo de criar essa vontade de falar, pô, eu vou entrar na SIC. Então, para mim foi muito inédito, porque eu acabei perdendo o meu primeiro ano como pioneira. Eu estava estudando bastante para concurso e acabei entrando no ramo pioneiro com 19 anos, não com 18. Então, naquela época, eu não tinha muita noção de projetos que um pioneiro poderia fazer. E eu acabei participando do Congrepio, que é o Congresso Pioneiro, no qual a gente tem a eleição da Comissão Pioneira.
E também nós temos fórum, nós temos workshops destinados a essa questão de liderança juvenil, de projetos existentes dentro do movimento escoteiro também. Então, eu participei desse congrepio e acabei conhecendo a comissão pioneira. E como era algo muito inédito, eu não tinha muita noção do que uma comissão pioneira fazia, quais eram os trabalhos, mas dentro dessa reunião, a comissão pioneira daquela época me mostrou e eu me senti muito interessada, porque quando eu entrei no ramo pioneiro, eu me senti muito perdida. Eu acho que é uma percepção que todo pioneiro tem, porque é uma etapa muito diferente da nossa vida, que a gente está ingressando na faculdade, a gente está começando com trabalhos diferentes. A nossa vida adulta ela está se iniciando, então para mim foi tudo ao mesmo tempo e eu estava muito confusa na época. E a comissão pioneira me ajudou muito, até mesmo a me preparar para o mercado de trabalho. Então, eu desenvolvi soft skill, desenvolvi hard skill e aprendi conhecimentos que provavelmente eu teria dificuldade de enfrentar em outras situações, mais por conta do movimento escoteiro e por conta dos meus colegas de equipe, eu consegui desenvolver e aprimorar essas habilidades que precisavam ser melhoradas para aquela época. A rede de jovens líderes, ela te deu algum apoio em relação ao seu processo de desenvolvimento durante a sua atuação dentro da SIC? Bastante, porque se a gente for analisar até em questão de números, essa transição entre pioneiro para um escotista que é novo, ou um dirigente que também é novo, essa faixa etária de 18 até 25, que seria o correspondente a um jovem líder, é uma das faixas que mais tem evasão. Então, para mim, ver outras pessoas, outros jovens líderes engajados também, realizando projetos, ocupando cargos a nível regional, nacional, sempre me motivou muito. Então, eu sempre olhei para a rede nacional de jovens líderes com muita admiração. E até mesmo nessa questão de promoção de processos seletivos, de democratizar acessos e oportunidades. E recentemente eu realizei um sonho que foi participar de um treinamento interamericano que foi direcionado pelo Núcleo Nacional de Jovens Líderes e pelo Comissariado Internacional também. Teve todo um esquema de entrevistas, de envio de currículo, carta motivacional. Isso acabou me preparando muito. E, mais uma vez, a admiração que eu já tinha pela rede só foi aumentando, porque a rede nacional de jovens líderes impulsiona muito o escotismo a nível juvenil, que é o nosso principal propósito também. Você sofreu algum tipo de dificuldade por ser mulher quando você entrou na SIC ou enquanto você estava lá dentro? Então, eu consigo dizer com muita mais certeza, assim, englobando o movimento escoteiro e vida pessoal também, porque muitas vezes as pessoas olham para mulheres em determinados cargos, ainda mais a nível presidência, por exemplo, e acabam associando a nossa competência com o fato de ser uma mulher ocupando aquele cargo. Então, eu já escutei comentários infelizes, só que eu sempre tive uma visão assim muito bem posicionada do meu trabalho, porque eu sabia que eu estava fazendo o meu máximo, eu sempre busco melhorar, sempre busco estudar aquilo que eu estou me inserindo também. Então, acaba sendo bem comum em todas as esferas sociais, infelizmente. Muitas vezes a nossa capacidade ela acaba sendo colocada em prova, mas eu acho que acima de tudo é importante a gente ter um posicionamento do nosso potencial, porque pessoas vão vir e reclamar. Essas dificuldades, esses comentários desagradáveis, você acha que eles vêm predominante de pessoas que elas são mais velhas dentro da instituição em relação à idade, ou você acha que elas normalmente acabam vindo de pessoas mais novas? Então, eu vejo que acaba englobando diferentes esferas sociais, mas acaba sendo predominante de pessoas assim que estão há mais tempo dentro do movimento, que têm uma visão mais conservadora,
E eu sempre tento conversar com as pessoas em cima disso, porque eu sei que acaba sendo algo novo também. E tem muitas coisas que a gente acredita e que a gente repassa, que muitas vezes não são aquilo que a gente acredita de fato. Mas como se tornou comum acreditar naquilo, a gente pensa que é correto. Mas nem sempre o que é correto, o que sempre foi de um jeito, definitivamente é certo, pode não estar. Então, eu tento ter essa análise crítica, mas é muito complicado, porque eu sou uma pessoa muito reservada em relação ao trabalho. Eu, eu gosto de ser avaliada pela minha competência, e a gente sabe que às vezes a nossa aparência e outras questões acabam entrando na frente disso. Mas eu sempre tento deixar bem claro, até porque eu tenho os meus princípios, eu tenho a minha visão de mundo, mas o meu trabalho ele vai ser feito, porque eu me comprometi. Então, ter esse senso, esse julgamento de valor extremamente precoce são coisas que não fazem sentido para mim. Por isso que eu tento até repensar, eu concordo com aquilo que a pessoa está repassando ou não. E muitas vezes acaba sendo difícil chegar numa análise, porque quando você acaba escutando muitas coisas, você começa a duvidar de si. Mas por isso que é importante a gente ter um ciclo de amizades muito bem consolidado. É, a repetição às vezes acaba impactando, né? Quando a gente ouve muito uma coisa, a gente acaba acreditando. Hierarquicamente, dentro da SIC e do movimento escoteiro, as pessoas que te julgavam, elas eram pessoas de cargos superiores ao seu, de cargos do mesmo nível, de cargos menores. Então, acabou sendo bem diverso, desde pessoas que ocupavam o mesmo cargo hierárquico, até pessoas que eram de áreas totalmente diferentes. Porque muitas vezes, por você expressar o que você sente, o que você acredita, isso acaba te tornando um alvo. E, na minha opinião, se eu tenho uma visão, um posicionamento, eu vou acreditar naquilo que eu estou defendendo. E eu sei que acaba sendo muito difícil de outras pessoas estarem vendo isso. Mas eu acho que, acima de tudo, é importante a gente ter um respeito pela diferença do outro. E muitas vezes isso acaba não acontecendo. As pessoas desrespeitam a sua diferença, o seu jeito de pensar diferente também. Só que eu sempre tento levar isso não como uma forma de desestímulo, e sim como uma forma de repensar todo o meu trabalho que eu estou fazendo e analisar se aquilo é coerente ou não. Num âmbito geral, como é que foi a sua experiência na SIC? Como que você avalia hoje, falando, tipo, pô, foi uma experiência legal, foi uma experiência ruim? Para mim foi uma experiência muito importante, porque o ramo pioneiro foi uma das melhores fases da minha vida, em quesitos de movimento escoteiro. Eu consegui aprender bastante. Não vou falar que foi fácil, porque tiveram várias situações complexas para mim. Só que é um ramo muito bonito, que você começa a entender a sua autonomia, você começa a entender o seu posicionamento, a sua relevância dentro da sociedade também. Isso já vem sendo trabalhado no movimento escoteiro a partir do momento que você entra. E para mim participar da comissão pioneira foi ter essa experiência de conhecer pessoas que eu levo para minha vida hoje em dia, pessoas que são muito especiais para mim, que são referências. Também foi aprimorar as minhas habilidades sociais de comunicação e também muitas habilidades técnicas. Por exemplo, eu não tinha domínio de Canva, eu não sabia trabalhar com edição de vídeo, criação de slide, eu sabia fazer o básico. Só que dentro da comissão pioneira, eu acabei desenvolvendo
essas ferramentas de uma forma muito rápida. E também essa questão da empatia, porque você estando num cargo a nível regional de comissão pioneira, você tem que entrar em contato com muitas pessoas. E isso faz com que você entenda outras realidades. Então, a gente sempre traz e carrega muitas reflexões dentro do nosso coração. Então, para mim foi muito positivo. Foi uma experiência assim que me mudou muito, que eu consegui crescer muito. E a parte mais importante disso tudo foi ver os laços que eu construí, pessoas que foram e ainda são muito significativas para minha vida. Mudando de tema, conta sobre a sua experiência no ILT, explica o que que é, como que você chegou lá, como foi. O ILT é o Treinamento Interamericano de Lideranças. Ele acontece anualmente e todo ano são selecionados 2 pessoas por país para representar aquela delegação. Então, por exemplo, ano passado, a gente teve o processo seletivo para o treinamento interamericano de lideranças, selecionando 2 pessoas para representar a delegação brasileira. Eu fui uma dessas pessoas selecionadas. Então, o processo seletivo ele consistiu nessa etapa inicial de preencher o formulário com informações pessoais sobre a nossa vivência de movimento escoteiro, a nossa vivência acadêmica, de mercado de trabalho, para o comitê de seleção, de avaliação, entender qual que era a realidade de cada participante. E depois dessa etapa de formulários, de entender a vivência daquele participante, caso você seja selecionado, a próxima etapa seria essa parte de entrevistas. Só que antes de fazer a entrevista, em conjunto com o formulário, você precisa elaborar o seu currículo escoteiro, no qual você coloca todos os projetos sociais que você já fez parte, que você está fazendo atualmente, distintivo de reconhecimento especial, a sua vivência escoteira. E também é importante fazer a carta motivacional, deixando de uma forma bem explícita o motivo de você ser uma pessoa importante para estar sendo selecionado naquele treinamento. Por que a equipe deveria te selecionar? Qual que é o seu diferencial? Então, as pessoas costumam contar muito da sua trajetória dentro do movimento escoteiro também. E depois de preencher o formulário, enviar a carta de motivação, o currículo escoteiro, você passa para as entrevistas. As entrevistas, elas são em português, mas numa parte da entrevista eles fazem perguntas em 3 idiomas, então são perguntas em português, inglês e espanhol, porque o inglês é importante para o treinamento interamericano de lideranças. O treinamento é realizado plenamente na língua inglesa. E também é altamente recomendado você ter um espanhol, porque tem muitas pessoas de países que falam espanhol também. E depois dessa etapa de entrevistas, de enviar toda essa documentação, você acaba sabendo o resultado. Então, para mim, foi bem inusitado, bem inesperado, porque eu sempre, eu sempre pensei que eu não seria capaz. E eu descobri o ILT ano passado. E quando eu descobri, eu fiquei assim, caramba, são 2 vagas a nível Brasil. Então, quem sou eu na fila do pão? Mas eu tentei, porque eu sempre acho que toda história é um entretenimento e é uma experiência também. E eu comecei a me perguntar, por que não? Depois de repensar muito, de refletir em cima disso, porque acaba sendo uma superação também. Você se inscrever nesses processos seletivos, você estar tentando, é algo que te tira da zona de conforto. Então eu tentei, mas eu não tinha muita esperança. E quando saiu o resultado, eu cheguei a ler o e-mail umas 20, 30 vezes, só para ter certeza se era aquilo mesmo. Até pedi para os meus amigos lerem, para verificar se eu não estava inventando coisa, enfim, porque é o que eu te falei. Eu nunca imaginaria, foi assim totalmente inesperado. E quando a ficha caiu,
eu comecei a chorar de muita felicidade mesmo, porque foi uma realização assim de um sonho, conhecer pessoas de outros países, poder ver esse treinamento plenamente em inglês, treinar o espanhol também, que você acaba falando muito espanhol, construir projetos dentro do treinamento, porque você também desenvolve projetos durante o treinamento, e entender a realidade do movimento escoteiro a nível interamericano, porque eu sempre tive muito essa curiosidade de ter essa troca cultural, fazer esse intercâmbio de culturas e falar que foi um sonho ainda acaba sendo muito pouco, porque foi além. E eu realmente recomendo fortemente a todos se inscreverem, se arriscarem, porque a gente nunca sabe o que o futuro nos espera. Falando nisso de oportunidades internacionais que normalmente a gente acaba evitando por ser fora da zona de conforto. Semana passada o Felipe do canal Saps, Uhum. ele é de um grupo do meu distrito. E chamaram ele para fazer uma palestra falando sobre a atuação dele lá nos campos lá em Kandersteg, depois na Inglaterra, as coisas que ele fez. E ele fala um pouco sobre isso, sobre que quando a gente se inscreve nessas coisas que são muito grandes, a gente fica meio, pô, acho que eu não vou passar. E aí quando a gente passa, a gente fica, passei, mano, não acredito que eu passei Sim. nisso. Eu achei muito bacana. Ele explicou também detalhadamente como é que funciona o processo lá pra se inscrever nos bagulho. Uhum. Aí, pô, é muito interessante isso, porque a gente sempre acha que vai ter uma competitividade muito grande, que vai ter muita gente querendo, e aí no final, quando a gente passa e conversa com o pessoal, a gente percebe que não, que todo mundo acha que vai ter muita gente querendo e aí acaba não se inscrevendo. Isso faz não ter ninguém. Então a concorrência é muito pequena por causa disso. Não, exatamente. Até se a gente for analisar assim em números, são poucas pessoas que se inscrevem justamente por terem esse medo de tentar. E é aquilo que eu te falei, se a gente leva a vida, assim, essas oportunidades como uma experiência, como uma forma diferente de repensar aquilo que a gente está fazendo, a gente vai conseguir se sentir realizado. Então, quando eu me inscrevi para o ILT, eu não tinha muita expectativa, mas eu pensei, eu vou tentar porque eu prefiro estar tentando. E mesmo que eu não vá passar, eu sei que eu dei o meu máximo e me entreguei em todas as etapas possíveis. E falar isso me traz muito reconforto, porque foi por muito pouco que eu não me inscrevi. E eu vejo muitas pessoas fazendo isso, pessoas que deixam de correr atrás dos seus sonhos por conta de medo, medo do que as pessoas vão pensar, medo do que vai acontecer. E não tem como a gente controlar, não tem como a gente saber também. E viver assim é ter uma vida à base de limitações, o que eu acho que não acaba sendo proveitoso. É importante a gente ter essas diferentes perspectivas, essas diferentes análises do mundo que cerca a gente. Eu gosto de falar que eu prefiro a dor de falhar do que a dor de não ter tentado. Sim, eu sou muito assim também. Pô, um baita exemplo disso, não só em nível nacional, até em níveis menores. Aqui em São Paulo, pô, a região escoteira com a maior quantidade de gente, com, pô, é gente pra caramba, cara. Teve a Assembleia Regional com 800 pessoas lá presentes. É muita gente. E tem o núcleo regional de jovens líderes. E eles abriram as candidaturas para duas vagas para ser coordenador. E eu fiquei, Uhum. mano, não vou me inscrever porque eu acho que não vai, ninguém vai querer isso, né? Tipo, vai ter muita gente e, pô, quem sou eu? Ninguém me conhece, não fiz nada de relevante. Não vou. E aí, quando chegou lá no dia, eu descobri que tinha três pessoas inscritas para duas Uhum. vagas. E eu fiquei, meu Deus, cara, por quê? O estado inteiro de qualquer cidade, o bagulho era online, por que que ninguém se inscreveu?
Sim, Então, na realidade, a concorrência é muito pequena quando envolve esse tipo de coisa, justamente porque todo mundo acha que vai ter uma concorrência muito grande e acaba desistindo antes de pelo menos tentar. exatamente. E eu também não tinha essa percepção. Eu comecei a ter essa percepção depois de me inscrever nesses processos seletivos. Porque a gente sempre acha que vão ser muitas pessoas. E assim, mesmo que fosse, a gente precisa de uma vaga. A gente não precisa de 300 vagas, de 50 vagas. É uma vaga. Então, a preocupação a gente tem que ter em cima do trabalho que a gente vai realizar, daquilo que a gente está se prontificando. Mas em relação a quem vai ser escolhido, nomeado, isso já não faz parte mais da nossa decisão. Então, muitas vezes a gente coloca muita pressão, muita ansiedade em acontecimentos que vão demorar muito ainda. E eu ficava muito assim também. Eu lembro que assim, eu sempre fiquei muito nervoso para me inscrever nesses negócios. O primeiro que eu me inscrevi foi, se não me engano, foi o formulário para participar da noite de jogos da SIC, da equipe de staff. Eu lembro que eu me inscrevi, eu fiquei muito nervoso, fiquei, meu Deus, não vou me aceitar. E era, não, era tipo muito tranquilo o negócio. E foi uma experiência muito boa também. Foi muito legal, eu gosto muito desse evento. Foi o primeiro evento que eu participei como pioneiro. Eu tinha passado fazia, sei lá, 2 meses. E eu conheci muita gente, troquei ideia com muita gente. Ainda converso de vez em quando com algumas pessoas que estavam participando, tanto do jogo quanto da equipe de staff. Pô, foi muito legal esse evento. Parabéns. Obrigada, eu nem sabia que tinha sido o seu primeiro evento pioneiro, caramba. Foi. Que privilégio, viu? E não foi no meu estado, curioso, né? É. Você é aluna da UFRJ. Eu vejo que você está sempre envolvido nos projetos, nas coisas que acontecem lá, que você sempre posta bastante foto, bastante história. Como que é a sua experiência sobre isso? Qual a dificuldade que você enfrenta durante os projetos? Então, eu tento explorar ao máximo esse mundo acadêmico. Eu já cheguei a participar de empresa júnior da área consultoria e dentro da FRJ foi a minha primeira experiência assim a nível profissional e para mim foi muito importante para conhecer outras pessoas e também aprender sobre essa parte assim mais de comercial, financeiro, porque eu vejo que muitas pessoas acabam se limitando muito dentro da faculdade, nessa parte assim mais teórica, não que ela não seja importante, também é muito importante, mas é bacana você ter outras experiências também, participar de outros projetos de extensão, de iniciativas, de organizações. Então, durante essa minha vivência de UFRJ, eu já participei da Aira Consultoria, já participei também da Inactus, que é uma organização internacional focada em projetos sociais. A Inactus ela está presente em outras instituições públicas também. A gente tem a Inactus Cefet, Inactus Unicamp, são diferentes Inactus e todas com esse propósito de desenvolver os objetivos de desenvolvimento sustentável. E para mim, ter essa vivência aliada a essa parte mais teórica fez com que eu tivesse um conhecimento assim de mundo, um conhecimento profissional muito aprofundado, porque você acaba vendo tudo que você aprendeu na sala de aula de uma forma prática, de uma forma dinâmica. E tem toda essa questão de você estabelecer relações interpessoais também, de estar entrando em contato com outras realidades, algo que me traz muitas lembranças do movimento escoteiro. Então, em relação às dificuldades dentro da faculdade, eu vejo que uma das principais dificuldades para mim é essa questão de conciliação de tempo, porque muitas vezes eu quero estudar diversos assuntos, participar de diferentes projetos, mas o tempo hábil é algo que acaba me prejudicando muito e acaba sendo muito complicado quando a gente quer fazer várias coisas e a gente não tem tempo para aquilo.
Então, eu tenho que ser muito criteriosa em relação a tudo que eu estou me comprometendo. E sempre, toda semana e diariamente também, eu trabalho em cima de uma organização para fazer uma checagem, de fazer um acompanhamento das minhas tarefas, ver se está tudo sendo encaminhado, se está tudo dentro daquilo que eu havia imaginado, que eu tinha traçado, até para as coisas não se atropelarem entre si, mas essa, essa questão do tempo, sem sombra de dúvidas, é uma das minhas maiores dificuldades e também essa parte mais psicológica de acreditar que a gente é capaz de fazer coisas, porque muitas vezes estar fazendo uma matéria que é difícil, estar fazendo uma prova que parece ser além dos nossos conhecimentos faz com que a gente comece a repensar a nossa capacidade, a nossa inteligência também. Então, eu acabo tendo muita dificuldade em relação a isso, porque eu sempre busquei muita validação acadêmica e profissional. E para mim ver que eu estou colocando vários esforços e muita energia em algo e observar que a consequência daquilo muitas vezes pode não ser tão boa assim, como um resultado inusitado, um resultado que acaba sendo abaixo da média, faz com que eu me questione se o que eu estou fazendo está certo, enfim. Mas a gente sabe que muitas vezes não tem como a gente controlar essas situações também. E a gente sempre tenta dar o nosso melhor. Então, o tempo e essa parte de estar motivada são as minhas principais dificuldades, mas são dificuldades que a minha rede de apoio, o meu grupo de amigos, acaba me auxiliando muito nisso. Você falou dos ODS, e isso me fez refletir um pouco que quando eu era mais jovem, eu lembro que ninguém sabia o que era ODS. Eu mesmo não Uhum, sabia o que era ODS. Quando eu era mais jovem, tipo, quando eu tinha uns 15 anos. E aí, eu terminei o ensino médio ano passado, durante o meu ensino médio eu comecei a ouvir falar de ODS, ODS aqui, ODS ali, ODS acolá, projeto com ODS, aula com ODS, tudo com ODS. Aí entrei no escoteiro, aí falava de ODS de novo, tudo com ODS, ODS, ODS. E aí eu achava que era uma característica dos ambientes que eu frequentava, né? uhum, Só que aí eu comecei a conversar com outras pessoas e eu percebi que não. Eu percebi que o ODS virou uma coisa muito mais inclusa na nossa sociedade. sim. Tanto dentro do sistema educacional em vários âmbitos, né? Na escola pública, na faculdade, na escola privada. E, pô, é muito legal isso, né? Porque é importante todo mundo saber o que que é o ODS, de onde vem, pra que que serve. Sim, eu também tinha muito essa percepção, tanto que eu fui descobrir a existência, assim, com 18 anos, por conta do movimento escoteiro. E hoje em dia a gente vê que as pessoas têm um acesso maior à informação, existe uma conscientização maior em relação aos objetivos do desenvolvimento sustentável, só que ainda não há um conhecimento que a maioria da população detém. E eu vejo que estar dentro do movimento escoteiro faz com que muitas pessoas tenham noção dessa parte de projetos sociais, mas se a gente fizer uma análise em outras esferas sociais, como faculdade, trabalho, existem muitas pessoas que ainda não têm essa percepção também. Então, é muito importante a gente acabar promovendo isso, nem que seja através de vídeos, de textos, porque por mais que a gente tenha muito contato com isso, eu vejo que ainda é algo que precisa ser trabalhado de uma forma assim mais ampliada. Um- uma observação também que os ODS eles têm temas que são um pouco específicos, né? E eu Uhum. percebo que apesar das pessoas saberem o que que é o ODS, às vezes elas têm dificuldade em conseguir elaborar um projeto que se encaixe ou conseguir encaixar um ODS no projeto que já existe. E tipo, não é, é um pouco, eu não acho difícil, mas eu acredito que tenha sido difícil eu desenvolver essa facilidade. Que, pô, qualquer coisa, praticamente qualquer projeto encaixa em algum ODS, mesmo que minimamente, e esse minimamente já serve. Sim.
Então, por exemplo, esse projeto aqui mesmo. Eu ainda não encaixei nenhum ODS nele, não parei pra encaixar de fato. Mas só de pensando aqui agora rápido, eu consigo ver que ele encaixa em pelo menos uns 3 ODS. Um deles é o de Sim. educação, por exemplo, educação para todos. Tem o de, É, foi o primeiro que eu pensei também. tem o de igualdade e paz também. Então não é uma parada super complexa, tá ligado? Até quando você abre lá a listinha dos ODS, eles têm alguns temas meio que prontos pra facilitar essa parada. Tem lá, tipo, esse ODS aqui, aí tem esse tema geral, tem esses temas específicos, justamente pra deixar isso mais fácil. Sim. Mas talvez uma coisa que tenha te facilitado também, assim, que eu acabo reparando até da sua personalidade, do seu modo de viver, é que você é uma pessoa muito engajada em projetos. Isso eu falo fora do movimento escoteiro também. Então, talvez essa facilidade ela venha por conta dessa experiência que você teve. E eu vejo que o escotismo ele ajuda muito nisso, da gente ter uma percepção assim mais ampla também desses problemas e também repensar soluções. Só que essa questão de experiência, de contato com outros temas também, porque eu vejo que você é uma pessoa muito estudiosa. Então, são fatores que acabam fazendo com que a gente tenha uma percepção um pouco mais facilitada. Eu fiquei um pouco reflexiva em cima disso. Pô, faz sentido. Eu gosto muito de fazer coisas aleatórias e projetos aleatórios e coisas que me vêm na cabeça. E às vezes eu até me inspiro em personalidades. Por exemplo, você mesmo. Com o tanto de coisa que você posta, dos projetos que você faz, eu fico tipo, caraca, mano, que projeto da hora. Aí eu abro lá, leio e falo, pô, esse projeto aqui é muito louco. Ah, pô, e se eu fizer um negócio parecido? Ah, pô, me lembrou aquele outro projeto lá que eu vi outra vez. Não, vamos comparar. Pô, da hora isso aqui. E aí eu gosto meio que de buscar inspiração em outras pessoas. Você mesmo, pô, eu te escolhi pra ser a minha primeira entrevistada justamente por ser uma pessoa que me inspira muito em relação a isso. O... E, pô, eu gosto muito de fazer coisa aleatória. Esse dia eu tava fazendo um projeto aleatório pra variar. E eu tava pensando, enquanto eu fazia ele, pensando, caramba, mano, eu acho que o principal diferencial na minha personalidade é que eu tenho uma ideia e eu não deixo ela só no campo da ideia, eu boto ela em prática, mesmo que eu saiba que vai dar errado. E aí eu fiquei pensando nisso, que, pô, eu tive uma ideia, eu vou ficar sentado no sofá e esquecer a ideia? Não, pô, vou lá fazer o negócio é mó fácil, 10 minutinhos já tá pronto. E E ainda, eu gera, fico muito assim também com você. e ainda Eu gera até te falei. uma. É, você falou que você andou de bicicleta. Pô, muito legal, cara. Eu gosto muito de andar de bicicleta. Ninguém gosta de andar de bicicleta hoje em dia. Fico Sim, você muito vê como feliz. que, mesmo você estando em outro estado, sempre quando você posta também de projetos, de coisas que você está fazendo, eu olho e eu fico, caramba, que bacana. Eu me sinto motivada, eu me sinto incentivada também. Então, a gente acaba influenciando as pessoas. E isso é muito bom. Eu gosto de postar tudo que eu faço praticamente assim, que é de diferente, justamente pra meio que servir de incentivo, tá ligado? Às vezes eu tenho a impressão que as pessoas olham e pensam que eu posto pra me achar, porque eu tô sempre fazendo coisa esquisita, coisa diferente. Mas é pra incentivar, porque, pô, se eu tenho uma ideia legal e eu vejo outra pessoa fazendo uma ideia tão legal quanto a minha, eu vou querer fazer minha ideia legal também, tá ligado? É, exatamente. E isso das pessoas sempre vai existir também. Mas saber que você está influenciando uma pessoa de forma positiva, isso já faz toda a diferença. Então, eu falo assim por mim também. Que nem quando você fez uma reparação de móveis, quando você faz esses projetos mais artísticos. Eu olho e eu fico assim, caramba, que vontade de explorar novos hobbies também. Eu acho sensacional. Pô, é muito legal pensar na influência que a gente tem sobre as pessoas, mesmo não sendo pessoas tão importantes. Por exemplo, eu não sou um cara famoso, eu não sou, eu não sou, sei lá, um político famoso, eu não sou um professor de faculdade renomado, que tudo que eu faço eu tenho que tomar cuidado porque eu posso estar influenciando alguém.
Eu sou só o Jorge que tá aí fazendo, reparando um móvel, fazendo, andando de bicicleta. E mesmo eu não sendo uma pessoa relevante dentro da sociedade, é legal pensar que eu já tenho uma certa influência sobre as pessoas que estão ao meu redor. Sim, porque a relevância da sociedade é uma coisa, você acaba sendo relevante para as pessoas que gostam de você e que acompanham o seu trabalho também. Então, acaba sendo muito difícil a gente não torcer junto. Ainda mais quando provavelmente você já passou por uma situação dessas e quem está escutando esse podcast também, de ver feitos dos nossos amigos e ter esse sentimento de admiração, de orgulho. E para mim isso é muito significativo. Sempre quando eu vejo você realizando algum projeto, você começando uma nova etapa da sua vida, eu fico muito feliz, que nem estar realizando esse podcast também. Eu nunca pensei que eu estaria participando de um podcast. Para mim é um carinho assim gigante e eu só tenho admiração, de verdade, porque é uma iniciativa muito diferente e que provavelmente vai incentivar outras pessoas também. Eu gosto muito de ver pessoas felizes, até desconhecidos. Por exemplo, toda vez que eu tô numa cerimônia e alguém recebe uma medalha lá, uma insígnia da madeira, eu fico muito feliz em ver a pessoa tendo aquela conquista e me inspira bastante a querer atingir o mesmo nível. Eu fico muito feliz. Que nem quando você postou a foto lá de você recebendo o lenço, eu falei, caraca, que da hora, cara. Ainda mais que a gente tinha conversado sobre isso no dia anterior, praticamente. Eu falei, pô, muito louco, cara. E é legal também, até pelo aquele. Entra até naquele papo que a gente falou outro dia as coisas que a gente posta têm influência sobre as pessoas, então a gente acaba tendo que tomar um certo cuidado com isso. Você acaba tendo um pouco de medo até de postar as coisas. O, e é bacana a representatividade. Tipo, quando eu posto alguma coisa que eu tô indo fazer alguma, sei lá, tô indo participar de uma reunião. Eu gosto de postar não só para inspirar outras pessoas, mas também para mostrar que existe uma certa representatividade. Se eu tô indo numa reunião que eu sei que lá eu vou estar em meio a, sei lá, 15 pessoas, todas com mais de 60 anos, e só eu lá com 19, é legal mostrar que existe uma representatividade de pessoas mais jovens dentro daquela esfera que é composta predominantemente por pessoas mais velhas. Sim, é um incentivo e também um chamado para, por exemplo, jovens líderes estarem participando desses espaços também. Ver outras pessoas engajadas, principalmente dentro dessa faixa etária, que tem essa evasão existente, faz com que a gente crie um sentimento de pertencimento e faz com que essa questão da admiração nos ajude a continuar, mesmo tendo problemas ao nosso redor, mesmo vendo pessoas que acabam nos desincentivando, fazendo comentários maldosos, mas ver que existem pessoas que estão nessa mesma situação faz com que uma esperança ela volte a existir dentro da gente. Pô, é muito bacana, cara. Eu tava, semana passada, quando eu tava lá quando eu tava na palestra, tinha uma menina lá do meu grupo que ela passa pra pioneiro ano que vem. Uhum. Então, eu meio que tô buscando ter mais contato pra eu conseguir elaborar bem a passagem dela, porque a passagem do pioneiro do meu grupo ela é uma parada bem sentimental e bem pessoal. Então, pra Uhum. isso, pra eu conseguir elaborar uma boa passagem, eu tenho que conhecer a pessoa que eu tô passando. E aí, ela tava lá e eu sentei assim, meio que na rodinha de conversa que ela tava. E eu percebi que eles estavam falando da rede de jovens líderes. Só que as pessoas que estavam falando eram pessoas que, tipo, têm um conhecimento do que é a rede, mas dava pra ver que não falava com segurança, porque não tinha certeza se Uhum. realmente manjava do que estava falando. E aí, e aí eu comecei a falar sobre isso e foi muito legal ver que ela é uma menina e ela tem muito interesse nessa parte política. Ela até me falou de um projeto lá que ela tinha na escola dela, que é o Fórum da ONU, que ela faz lá, e que ela posta Uhum. direto. E, pô, eu acho muito louco, cara.
o fórum da ONU é uma proposta muito legal, um simulado de fórum, Sim. que é até uma coisa que tem dentro do escoteiro, esses tipos de fóruns, voltado para os ramos mais novos, só que o pessoal não manja. Tipo, tem o fórum sênior, escoteiro e sênior, e pô, é um negócio que existe, só que eu nunca vi absolutamente ninguém falando sobre isso. E eu só sei da existência porque eu tava mexendo no site e vi um negócio lá na página de notícia, porque nem no Instagram eles postaram sobre isso. Uhum. E pô, cara, é muito legal ver pessoas engajadas nesses âmbitos que são chatos pra caramba, que é os âmbitos burocráticos e políticos dentro do movimento, porque elas inspiram as pessoas que estão ao redor a quererem pelo menos buscar entender o que que é aquilo e como que aquilo funciona. Tipo, se eu tenho um amigo que ele faz parte da Câmara dos Deputados, eu vou buscar entender o que que é a Câmara dos Deputados para eu saber o que que meu amigo faz. Se alguém me perguntar, o que que o Joãozinho faz, eu vou falar, ele é da Câmara dos Deputados. Tá, e o que que ele faz? Não sei? Não, pô, você tem que saber o que que ele faz, por que que ele é de lá, qual que é a relevância das ações que ele toma no trabalho dele. Pô, é bacana. Também é muito bacana pensar que pessoas influenciam as outras de formas tão sutis e discretas. Sim, exatamente. Isso de simulação que você comentou, eu cheguei a participar de algumas ano passado. E assim, eu fiquei muito encantada porque tem toda essa questão do preparo intelectual, você tem que entender o posicionamento estratégico daquela delegação que você está representando e não só entender, mas tentar explanar isso. E acaba sendo muito difícil, porque você externalizar as suas ideias são vários fatores que estão em jogo, não só essa questão de confiança, de você ter um entendimento daquilo que você está falando, mas ter um estudo também, você ter um senso crítico. E, como você falou, existem instâncias dentro do movimento escoteiro que a gente acaba trabalhando, mas é uma proposta muito interessante até para projeto pioneiro de construir essas simulações diplomáticas. É uma ideia que eu realmente espero trazer para o meu grupo daqui a uns anos, de fazer essas simulações, porque o ganho, o aprendizado, ele é muito alto. E você ainda tem essa oportunidade também de ter um entendimento de outros assuntos, de outras culturas. É muita coisa que acaba sendo estudada de uma forma dinâmica, de uma forma simples, e ver que a gente acaba trabalhando, a gente acaba tendo muito esse cuidado também com a formação dos jovens, de uma formação além da aplicação de jogos técnicos, mas também uma formação para esse lado mais social, para esse lado político, é muito importante, é muito relevante. E ter essas demonstrações de que a gente impacta sim a vida das pessoas, por mais que seja um status no WhatsApp sendo postado, aquilo ali pode estar incentivando alguém, e isso é muito bonito e é algo que a gente acaba vendo e que você mesmo já me contou também, dentro dessas esferas de atuação que você teve no movimento escoteiro, de grupos de trabalho, enfim, e até mesmo da sua vida pessoal. Então, é importante a gente sempre estar fomentando isso, porque muitas vezes a gente acha que não tem uma relevância, mas todo mundo tem uma forma diferente de ver as coisas e poder juntar isso é muito construtivo. É legal também esse tipo de simulação porque depende a partir do olhar educacional. Porque é importante a gente saber defender um ponto, mesmo que a gente discorde dele. E isso não só em debates, é importante a gente falar as coisas sem tornar ela enviesada, sem colocar minha opinião pessoal em cima daquilo. Quando acho que uma das últimas atividades que eu fiz no meu ensino médio foi um simulado de fórum da ONU. E o meu grupo ficou com a Rússia. E o tema era paz. Eu tinha que falar sobre paz no fórum da ONU em plena guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E eu não preciso dizer que eu não concordo plenamente com os pontos da Rússia, mas agora que eu estava com aquele país dentro daquele tema, eu tinha que saber defender os pontos da Rússia, mesmo não concordando com eles. E durante a atividade, eu percebi
que a oratória é uma coisa muito relevante em qualquer âmbito social. Eu gosto muito de analisar a oratória das pessoas quando elas estão falando, quando elas estão, principalmente quando elas estão apresentando alguma coisa. E durante o debate que a gente estava tendo, o debate ficou literalmente entre Israel e Palestina Uhum. e Rússia e Ucrânia. E todos os outros países eles sempre puxavam para esse mesmo assunto, ou quando algum outro país que de menor relevância, tipo a Venezuela, tentava puxar para um assunto mais envolvendo economia, a Ucrânia ia lá e puxava de volta para o assunto de guerra. E esse fato de eles estarem sempre puxando para esse assunto, sempre puxando para esse assunto, fez com que eles não tivessem um bom desempenho durante o debate. E acabou que a mistura da oratória ruim deles, de não saber defender o ponto deles, e a minha oratória em saber defender o ponto, mesmo não concordando com ele, fez com que o meu desempenho fosse melhor que o deles. E acabou que, se tivesse um ganhador, eu teria ganhado o debate. Uhum. Mesmo eu estando no lado ruim da situação, mesmo eu sendo o vilão da história. E, cara, isso não só dentro de debates. Quando eu vejo uma reportagem, principalmente em canais ou páginas que eu sei que são páginas que elas tendem para algum lado político, eu sempre consigo perceber no jeito que o cara tá falando, apresentando a matéria, no jeito que tá escrito, no título da manchete, eu consigo perceber que é um texto enviesado e que o cara ele tá falando, tanto o cara que escreveu quanto o cara que tá apresentando, eles não conseguem apresentar aquilo deixando de lado a opinião pessoal deles. Dá pra perceber que eles estão de certa forma tentando influenciar quem tá assistindo. E é uma influência discreta, porque quando você tá ouvindo aquilo, você não percebe que ele tá tentando te influenciar. E isso tem impacto até na questão do machismo estrutural, que é uma parada presente que a gente é influenciado e impactado por isso meio que sem perceber, na maior parte das vezes. E por isso que eu acho que é importante a gente olhar para esse tipo de coisa. Por isso que eu realizo esse projeto. Que é justamente para quebrar o estereótipo, quebrar o padrão e deixar meio que evidente esse tipo de situação que é discreta que a gente faz meio que sem perceber, porque é estrutural, porque querendo ou não, independente do âmbito social que a gente tá, é uma parada que atravessa a gente que a gente acaba reproduzindo sem perceber. Sim. E entra até naquela discussão que a gente teve outro dia também, de que não é porque um fato ele está sendo repetido várias vezes que ele está correto. Não é porque é algo que a gente está acostumado a ver, está acostumado a escutar, que ele tem um fundo de verdade. Então, é importante a gente saber ter essa distinção do que a gente acredita, do que está de acordo com os nossos valores também. E essa questão do machismo velado acaba sendo muito recorrente e muitas vezes a gente só entende o que aconteceu depois de meses, depois de anos. Porque acaba sendo algo tão recorrente na nossa vida que a gente não consegue ter esse pensamento de que, caramba, isso não tá certo. Justamente por acreditar que por ser algo que acontece sempre, está correto, mas não necessariamente. A gente falou de vários tipos de machismo, fora dos ambientes, fora da vida profissional, da vida acadêmica. Na sua vida, do seu dia a dia, sua vida social, sua vida pessoal, você já se deparou com alguma situação desse naipe, algum tipo de violência, tanto violência verbal quanto violência física e outros tipos? Para mim, acaba sendo muito recorrente no âmbito profissional, nessa questão de competência ou até mesmo de estar ocupando cargos que são ocupados predominantemente por homens, mas nesse círculo social eu já passei também, acredito que muitas mulheres tenham passado, passam e infelizmente vão passar, que essa parte da gente não conseguir ser respeitada, e se a gente consegue ser respeitada é porque tem um homem atrás. Então, até mesmo andando na rua, é muito comum ter toda essa movimentação assim de assédio. E quando isso acontece, se a pessoa que está fazendo isso vê que, por exemplo, eu
estou acompanhada, ou essa pessoa daria a entender que tem alguma relação comigo, essa pessoa começa a me respeitar. E não deveria ser assim. Eu não deveria ter um respeito por estar acompanhada de alguém. Eu deveria ter um respeito porque eu mereço um respeito. É algo que é meu direito. Então, assim, é muito difícil porque tudo acaba sendo levado de uma forma assim muito pesada, seja em cima do que a gente fala, em cima do que as mulheres querem fazer, se vestir, tudo tem um questionamento. E ter que conviver com isso é muito cansativo. É uma exaustão mental muito grande. Então, ver outras mulheres empoderadas, ver outras mulheres que ocupam espaços e que elas não têm medo de falar o que elas pensam, não têm medo de defender aquilo que elas acham que é correto, para mim é muito significativo, porque faz com que eu veja que eu também posso fazer isso. Eu também posso estar ocupando esses espaços. Eu, na outra vez você falou sobre o uso da saia como elemento de representatividade. Eu achei muito bacana esse ponto e eu levantei ele na última. Depois, quando eu entrevistei outra pessoa. Uhum. E, pô, cara, foi um ponto que eu achei muito legal, mano. Eu nunca tinha olhado por aquele lado, eu fiquei tipo, caraca, faz total sentido. E você vê que é um detalhe, é uma coisa simples que muitas vezes carrega um discurso muito importante. Então, assim, até mesmo essa questão de maquiagem, eu já escutei comentários sobre as maquiagens que eu faço e eu fiquei pensando qual a necessidade disso? O que a minha maquiagem estaria, assim, afetando a vida daquela pessoa? E não afetaria em nada. Mas sempre são comentários que reduzem a gente. Reduz a gente como mulher, reduz a gente como pessoa. E isso vai além de maquiagem, vai se estende para roupas, para ações, para falas e até mesmo para os sonhos que a gente tem, porque muitas vezes a gente tem que se colocar abaixo dos outros, sendo que isso é muito triste e algo que muitas vezes acaba sendo socialmente aceito, mas entra até naquele discurso que a gente teve. Não é porque é repetido, que é visto com frequência, que tá certo. Quando a gente normaliza o negócio, a gente acaba normalizando coisas muito sem nexo, tá ligado? Tipo, esse negócio da maquiagem mesmo. Acho que a primeira vez que eu ouvi sobre esse tema, que eu nem dei muita importância, eu só discordei e falei, não tem nada a ver, e fechei o vídeo. Foi um vídeo no TikTok de um menino falando, tipo, coisas que acontecem que no movimento escoteiro que eu acho que eu não concordo. Aí a Uhum. primeira coisa era a menina que se maqueia durante o acampamento. E aí eu olhei e falei, tipo, cara, não, nada a Gente, ver, por que que você não gosta disso? Meu Deus, e passei o vídeo. Isso faz, sei lá, isso deve fazer mais de um ano já que eu vi esse vídeo. E agora eu percebo, pô, é uma coisa que tá normalizada, o pessoal olhar torto, meninas que se maquiam durante o acampamento. Mas não é um negócio certo, é um negócio completamente nada a ver. É um discurso que provavelmente ele reproduziu, porque ele ouviu durante toda a vivência escoteira dele. sim, E isso provavelmente acontece com a maior parte das pessoas. Só que não é um negócio certo. Tipo, tá, a menina que você acaba se. A menina não é legal ela se maquiar no acampamento. Por quê? Ah, porque vai sujar. E daí, cara? Você toma banho e vai sujar também? Você passa perfume e exatamente. vai ficar fedido depois? Tipo, qual que é o problema, tá ligado? Por que que você tá incomodado com isso, cara? É só um lápis de olho, é só um delineado, é só um batom. Meu Deus, cara. Você tá fazendo tanta alarde. E E, infelizmente isso é muito. Isso acontece muito. e tem até atividade que tem momentos que são especificamente pra isso, né? Que são. Que são tipo festinhas, por exemplo.
participei de um Elo em 2023 que tinha um momento que era só uma festinha, era um momento que a gente tava num salão ouvindo música, o pessoal dançando e sendo feliz. Por Uhum. que que a menina não poderia se maquiar ali, tá ligado? Ela estaria se maquiando no acampamento e era um momento especificamente pra isso. Pô, tá ligado? Tipo, qual que é o problema, cara? Até nos eventos nacionais, nunca participei de nenhum, mas eu sei que tem momentos que são festinhas, que é um momento mais ali de confraternização, que, pô, é interessante, é legal a pessoa se maquiar, se sentir bem consigo mesmo e tal, a própria aparência, tá ligado? Acho que se incomodar com isso é uma coisa completamente à toa, é uma parada normalizada, só que não é um negócio certo. E acaba sendo muito desconfortável, porque assim, muitas vezes eu já até pensei se eu deveria parar, porque é o que eu te falei, acaba sendo vindo tanto que a gente começa a se perguntar, né, se aquilo realmente está errado. Só que eu gosto muito de me maquiar, uma forma que eu tenho de me expressar. E se me faz bem, se eu gosto, se não tá machucando ninguém, não sei por que estaria errado. Então eu continuo fazendo minhas maquiagens. Eu sei que tem gente que comenta, mas eu não posso fazer nada em relação a isso. Eu não vou deixar de ser eu mesma porque tem gente incomodada. Se a gente for parar de fazer tudo aquilo que incomoda os outros, a gente não vive mais. Acho que você tem que continuar se maquiando sim, porque se estão incomodados é porque tá impactando. Se tá impactando é porque tá certo. O, eu lembro que quando eu comprei, eu uso o lenço do orgulho, né? Uhum. E aí quando eu comecei a usar ele, eu andava assim pela minha sede e eu ouvia o pessoal olhando torto. Aí eu pensava, se tá impactando é porque eu tô fazendo direito. Continuei usando. Sim. Mandaram eu E, tirar, mandaram eu parar de usar, eu não parei não. caramba, e como que tá a situação atualmente? Ixi, a essa altura eles já acostumaram já. Nem ligam mais. O lenço também é uma coisa. O lenço do orgulho é uma coisa que é uma parada discreta. E é muito interessante, porque eu percebi que pra quem não liga, pra quem liga, se importa com essa representatividade, percebe quando as pessoas estão com o lenço do orgulho. Só que outras pessoas normalmente não percebem. Uhum. Eu tive uma situação recentemente que um chefe, eu pinto a unha, né? E o chefe ele viu que eu pinto a unha. E aí ele olhou Uhum. assim, nossa, você pinta a unha? Você é gay, alguma coisa do tipo? E aí eu fiquei um tempo em silêncio pensando, tipo, tá, minha resposta aqui, eu sei que ele não ia ter nenhum tipo de preconceito porque eu já conheço ele, né? Mas eu fiquei Uhum. pensando, tipo, cara, eu pinto a unha faz muito tempo, eu uso o lenço do orgulho e ele veio me fazer essa pergunta, tipo, agora. Ele nunca É, reparou que eu uso o lenço do orgulho, tá ligado? Tipo, pô, eu sempre percebo quando alguém tá com o lenço do orgulho em evento, quando, pô, na assembleia mesmo, olhando aquele tantão de gente lá sentada, eu conseguia ver as pessoas que estavam com lenço e eu achava mó legal. E, ou seja, pra mim, que me importa com essa representatividade, eu percebo. Pra uma pessoa que não se importa, ela nem percebe que existe o lenço. Tipo, ela nem sabe o que que é aquilo, tá ligado? Pra ele é só um tecido é isso que eu ia colorido. te perguntar. Será que ele não sabia o que representava o Nelson? Cara, eu acho que ele sabia, porque ele é um cara bem envolvido, assim, tá ligado? Tipo, ele não é aquele cara fechadão que não sabe de nada. Uhum. Ele normalmente ele busca entender outros pontos de vista. Eu acho que a saia é uma parada muito parecida também. Pra quem se importa com a representatividade da saia, fala, tipo, que legal, ela tá com saia. Pra quem não tá ligado disso, é tipo, ah, nem percebe. É só mais uma pessoa com um uniforme. É, tem vários grupos nisso da saia, né? Tem a galera que entende a representatividade, tem a galera que vê como uniforme, tem a galera que vê como algo assim abominável. É o pessoal que se incomoda. O, acredito que eu tenha finalizado todas as perguntas que eu tinha escrito. E tem alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito e que eu acabei não fazendo?
Eu queria te fazer uma pergunta, assim, em relação à sua vivência também, em cima disso que a gente conversou. Eu sei que a gente já teve alguns debates em cima desses tópicos que foram apresentados aqui no podcast, mas eu queria saber como que foi e como que está sendo essa experiência de você estar elaborando o podcast e o que tem mudado na sua vida também, a forma de você perceber as coisas realizando esse projeto. O... Durante a realização do podcast, tem algumas observações que eu ouço e que eu faço conexão com coisas que eu aprendi durante o ensino médio com as minhas professoras, que eram bem ativistas do movimento feminista. Uhum, Então, tem muita coisa que eu ouço que eu meio que já tinha uma noção, mas é legal pegar a percepção de outras pessoas e pegar a experiência delas. Tem muita coisa que eu ouvi que eu não sabia, que eu nunca tinha parado pra pensar, uhum, tipo a questão da saia e da maquiagem mesmo. Tem muita coisa que eu tinha dúvidas e que eu consegui aprender a partir da pergunta que eu fiz, ou de alguma coisa do tipo. E dentro do tema, eu tô aprendendo muita coisa nova, tô conseguindo pegar um repertório muito grande de experiências, de vivências, e tá sendo uma experiência muito legal. E fora do tema, em relação a mais do meu desenvolvimento pessoal, eu tô percebendo, tô aprendendo coisas que funcionam e coisas que não funcionam. uhum. Por exemplo, eu já percebi que deixar perguntas prontas torna a entrevista meio robotizada. Mas não deixar perguntas prontas faz com que eu não tenha muito para onde ir. Sim, não Então, tem um norte, né? eu tenho que ter perguntas prontas, mas não focar só nelas, tá ligado? Usar elas só quando eu não tiver ideia do que perguntar. Uhum, E, e outras coisas, assim, desse naipe, tipo, em relação à minha oratória, em relação até à edição de vídeo, a organizar a gravação aqui, de configurar o áudio e tal. Em prolongar uma conversa, que às vezes eu já fiz todas as perguntas que eu tinha, eu olho, eu tenho 20 minutos de gravação. Eu falo, meu Deus, eu tenho que prolongar isso aqui. E aí eu começo a falar outras coisas. O... E meio que eu percebo isso nitidamente. Tipo, quando eu tô fazendo as perguntas, eu quase não falo. Quando eu começo Quando eu vou ficando meio sem perguntas, que eu percebo que tá acabando, eu começo a falar mais e começo a desenvolver uma conversa de fato. Aí eu ainda uhum. tô meio que entendendo como é que eu faço pra não ficar, não ser assim, tá ligado? Então tá sendo uma experiência muito diferente. Eu tô percebendo também que é melhor eu ter um repertório, porque eu nunca ouvi um podcast. E aí eu tô percebendo que é melhor eu ouvir um podcast pra eu ver como é que outras pessoas fazem, pra eu conseguir fazer parecido. E, pô, tá sendo uma experiência muito legal, muito bacana. Tô absorvendo muita coisa. Tô conseguindo encaixar muitas pecinhas que ficavam meio soltas na minha cabeça. E tô desenvolvendo, assim, uma percepção mais detalhada e analítica em cima disso. Porque antes eu ficava, às vezes, tipo, eu vi uma coisa, eu entendia que aquilo. Eu entendia meio que a base daquilo. Tipo, essa situação aqui foi uma situação de machismo estrutural. Mas eu não aprofundava. Eu, tipo, olhava e falava, tá, isso daí foi uma situação disso. E não ligava. Agora eu olho e falo, tipo, isso foi uma situação disso. Pô, será que é por causa daquilo lá que a Fabrícia falou? Ou será que é por causa daquela outra coisa lá que eu aprendi lá no podcast? Ah, faz sentido, hein? Então, eu estou desenvolvendo um olhar mais reflexivo e analítico em cima das situações que eu vivencio no meu dia a dia. Acho que é esse um âmbito geral da minha experiência durante a realização dos projetos. E você vê que é um ganho que você tá tendo de uma forma assim muito rápida também. E você, além de entender outras pessoas, tem toda essa parte tecnológica, né, que você acaba tendo que aprender, de edição de vídeo e de como falar com as pessoas também, porque quando você está entrevistando alguém, é importante você ter esse tato, né, de ver o que faz sentido ali para a entrevista, porque muitas vezes você já pode ter uma pergunta estruturada, mas conversando com determinadas pessoas, talvez seria melhor perguntar de outra forma, digamos assim. Teriam outros tópicos.
sempre vai ser diferente, por mais que você tenha uma noção do que vai acontecer, cada entrevista acaba sendo muito única. E eu acho muito interessante perceber isso. Até mesmo assim, comparando com outros podcasts que eu vi, enfim. E eu queria te parabenizar pela iniciativa. Eu fico muito feliz de estar participando. Quando você me mandou mensagem, eu me senti muito honrada, muito privilegiada de estar fazendo parte desse projeto. E eu tenho certeza que outras pessoas vão se sentir inspiradas e espero que isso incentive outras pessoas de começarem os projetos, de realizarem podcasts e de explorarem mais o que faz sentido, né, para a vida de cada um. Porque viver no automático faz com que a gente não tenha essa sensação de ter uma experiência única. E participar disso aqui, do podcast, está sendo uma experiência muito única e muito gratificante. Então, muito obrigada mesmo pelo convite. E eu espero que você tenha muito sucesso nessa etapa da sua vida e nas próximas etapas também. Que isso, muito obrigado. Pô, uma coisa que eu tô percebendo também é que é melhor eu de vez em quando chamar outras pessoas pra ser tipo, o co-host, tá ligado? Como Porque, assim? porque às vezes eu fico meio confuso, tipo, eu tenho que fazer muita coisa. E aí, ainda Sim. mais no começo, porque às vezes, tipo, agora mesmo, eu acordei agora há pouco, então meio que tô tomando café. Aí eu tenho que Aham. mutar o meu microfone na gravação, mutar meu microfone na chamada, dar um gole aqui. Aí tenho que printar a tela pra ter material depois pra escrever o relatório. Aí tenho que Uhum. ver qual que é a minha próxima pergunta, tenho que prestar atenção no que você tá falando, tenho que ver se o áudio tá certinho. Aí quando eu vou falar, eu tenho que desmutar o microfone, tenho que verificar se eu não esqueci algum dos dois mutados. E aí às vezes eu acabo meio que me perdendo, vacilando em alguma dessas várias coisas que eu tô fazendo ao mesmo tempo. E aí que é interessante, percebi que é interessante eu de vez em quando chamar outra pessoa pra me ajudar na entrevista, até pra Sim. ficar mais fluido, né? Porque ficar mais fluido e menos intimidador, porque às vezes quando só tem eu e mais uma pessoa fica meio, querendo ou não, acaba ficando meio intimidador, né? Conversas assim, só de duas pessoas, às vezes elas ficam meio chatas, ou porque ficam aquele silêncio chato fica meio que um climão, tá ligado? Uhum. E aí ter uma terceira pessoa às vezes ajuda a quebrar o gelo desse silêncio, ou às vezes a pessoa tem uma percepção diferente da minha e ela vai fazer pensar em perguntas diferentes das minhas. Então Sim. eu tô E, percebendo isso. E você falou sobre tato. Cara, eu acho que a coisa que eu mais valorizo durante esse podcast é justamente isso. Eu gosto muito de pessoas e de criar conexões. Eu acho que uma das coisas que eu tô achando mais legal nesse podcast é justamente o criar conexões. Porque, tipo, pô, legal. Acho bacana um podcast ter um apresentador que sabe falar bem. uhum. Mas o cara pode saber falar bem, mas não sabe, não tem aquela parada humana, ele não consegue criar uma conexão ali. Aí eu acho que fica uma parada meio chata, me lembra um programa de TV, tá ligado? Que tem lá um Sim. apresentador Exato. falando coisa, aí ele manda uma pergunta lá pro cara que foi convidado, o cara que foi convidado responde e o apresentador não liga pro que o cara falou e manda outra pergunta. Eu acho isso meio chato, eu acho que isso não cria conexão. E eu acho que eu valorizo muito mais a conexão. Às vezes eu deixo a conversa fugir do tema justamente porque a conversa tá bacana, mesmo que não esteja dentro do tema. E aí eu acho que cria essa conexão.